Muito bem, pessoal, vamos então para essa terceira parte da Dica de Constitucional, em que a gente está explicando a reforma política aprovada em 2017 nessa emenda à Constituição 97, gente. Olha só, a gente vai explicar agora o parágrafo 5º do artigo 17, que é uma possibilidade de mudança partidária sem perda de mandato, e também a cláusula de desempenho que vai ser aplicada agora nas eleições de 2018. São os dois assuntos que eu queria tratar nessa dica de hoje. Primeiro, gente, vamos ler o parágrafo 5º para eu explicar para vocês. Ao eleito por partido que não preencheu a cláusula de desempenho, que é o previsto no parágrafo 3º do artigo 17, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, não sendo essa nova filiação considerada para efeito de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão. Deixa eu explicar para vocês o que é que isso significa, gente. Olha só. Primeiro, perceba que o parágrafo 5º está confirmando que não temos uma cláusula de barreira, temos uma cláusula de desempenho. Aquele que for eleito por um partido que não atingiu a cláusula de desempenho, ele tem assegurado o mandato. Porque como a gente falou no vídeo passado, né, na dica passada, na cláusula de barreira, o partido que não atinge cláusula de barreira, nenhum dos seus políticos, dos seus candidatos, vai assumir os seus cargos. É uma cláusula de barreira. Ela barra a eleição das pessoas vinculadas àquele partido. O que nós temos aqui, gente, é apenas a ideia de que na cláusula de desempenho, o partido, na legislatura seguinte àquela eleição em que o partido não atingiu a cláusula de desempenho, o partido não acessa o dinheiro do fundo partidário e o horário gratuito de rádio e TV. Porém, o candidato, digamos que um partido não tenha conseguido a cláusula de desempenho, os 3% ou o que for de votos no Brasil inteiro, mas elegeu um deputado por São Paulo. Esse deputado eleito vai assumir o seu mandato. É apenas uma cláusula de desempenho, não é cláusula de barreira. Os eleitos têm assegurado o seu mandato. Porém, olha o que diz o parágrafo 5º. Ele tem a possibilidade de mudar de partido e para qualquer partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, e aí ele tem esse direito de mudança de filiação partidária sem perda de mandato. Se vocês quiserem, por curiosidade, porque isso não vai cair na sua prova, o artigo 22A da Lei das Eleições, a Lei 9.504, traz outras possibilidades de mudança de partido sem que isso acarrete a chamada infidelidade partidária. Tá? Isso primeiro foi previsto numa resolução do TSE, depois a lei eleitoral permite alguns casos em que o eleito, né, o político mude de um partido para outro sem perder o seu mandato eletivo, tá? Mas isso é um papo para direito eleitoral, não necessariamente para direito constitucional, para as provas de concurso público de direito constitucional. E aí o que é que acontece? A emenda 97 criou mais uma possibilidade de mudança de partido sem perda de mandato. E aí o partido que não alcançou a cláusula de desempenho, ele vai ficar mais desidratado porque os políticos eleitos vão acabar migrando para outros partidos. Agora, o que é que diz essa parte final do parágrafo 5º? Estas migrações não contam para os futuros cálculos de tempo de TV e de fundo partidário. Porque eu já comentei, né, nesses dois primeiros vídeos, gente, que existem critérios da lei, que não vão cair na prova, que fazem com que, a depender da quantidade de deputados federais, o partido vai ter um tempo de rádio e TV maior e vai ter um dinheiro de fundo partidário maior. Só que o que é que acontece? Essas migrações não vão ser contadas. Então, por exemplo, digamos que um partido tinha e elegeu 8 deputados federais e 2 deputados federais que vieram de um partido que não conseguiu atingir a cláusula de desempenho, eles vieram para esse partido, que tinha 8 e agora tem 10 deputados federais com esses 2 que migraram. A lei, a emenda à Constituição está determinando que essas migrações, por esse motivo, não vão fazer com que... Eu estou dando um exemplo que, por exemplo, pudesse ter acontecido em 2018.
nas eleições de 2022, esse partido ele não vai ser considerado com 10 deputados federais, para efeito de cálculo de tempo de rádio e TV e de fundo partidário. E essas migrações, esses 2 deputados que migraram por esse motivo, eles não vão ser considerados para o cálculo que vai acontecer em 2022 para se saber quanto de fundo partidário, quanto de tempo de rádio e TV esse partido vai ter. E, na verdade, ao longo de 2019, 2020, 2021, o dinheiro do fundo partidário ele é anual. Então, esses 2 deputados que migraram não vão ser considerados. Isso, em direito eleitoral, se chama de não portabilidade. Então, o partido que recebe esses deputados aí, esses deputados que vieram não contam para o cálculo de fundo partidário e de tempo de rádio e TV. Tá certo? Então, leia esse parágrafo 5º, não é difícil de entender isso, tá? Essa não portabilidade. Esses deputados têm direito de migrar de um partido que não atingiu a cláusula de desempenho para um partido que alcançou a cláusula de desempenho, mas esses deputados que migrarem, eles não vão ser considerados no novo partido para efeito de cálculo de quanto aquele novo partido vai ter, esse segundo partido, né, vai ter de tempo de rádio e TV e de fundo partidário. É a chamada não portabilidade. E, explicado esse parágrafo 5º, eu quero explicar essa ideia, gente, da cláusula de desempenho que a gente estudou na dica passada, mas a gente estudou a regra permanente que só vai se aplicar em 2030. Em 2018 tem uma regra de transição, em 2022, em 2026. Eu não acho que em sua prova vai cair a regra de transição de 2026 ou de 2022. Basta que você saiba que a regra de transição, a cláusula de desempenho foi prevista de uma forma gradual, começando com 1,5%, nacionalmente falando, dos votos válidos de deputado federal em 2018, passando para 2% em 2022, para 2,5% em 2026 e 3% em 2030, como a gente viu. Mas eu acho que para uma prova de 2017, né, por exemplo, sua prova da Câmara Legislativa, tá? Para uma prova de 2018, estamos em 2018, tá? A cláusula de desempenho que vai se aplicar nas eleições de 2018 podem cair na sua prova, tá? E qual é ela? Ela está no artigo 3º, parágrafo único, inciso 1 da emenda 97. Então, terão acesso aos recursos do fundo partidário e a propaganda gratuita no rádio e na televisão, os partidos políticos que, na legislatura seguinte às eleições de 2018, mas aí depende do desempenho nas eleições de 2018. Mas na legislatura seguinte, 2019, 2020, 2021 e 2022, os partidos políticos acessarão fundo partidário e tempo de rádio e TV, aqueles que obtenham o quê? De novo, requisitos alternativos, ou a linha A ou a linha B. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 1% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 9 entidades da federação, sendo que em cada uma dessas nove entidades da federação, eu tenho que ter 1% dos votos válidos. Por exemplo, se o Distrito Federal teve 1,5 milhão de votos válidos para o cargo de deputado federal, o partido que quiser alcançar a cláusula de desempenho no Distrito Federal, 1% de 1,5 milhão de votos é 10% seria 150 mil, 15 mil votos. Então tem que ter 15 mil votos, o partido ter recebido 15 mil votos para deputado federal no Distrito Federal. Então é 1% dos votos válidos para deputado federal no Distrito Federal e em mais 8 entidades da federação, quaisquer 9 entidades da federação. E aí você preencheu essa segunda parte. Sendo que nacionalmente, não apenas nessas 9 entidades da federação, mas nas 27 entidades da federação, somando todo mundo, conseguiu 1,5%. Agora, em 9 entidades da federação, a emenda à Constituição quer que o partido tenha conseguido 1% dos votos válidos de cada uma daquelas entidades da federação. E sendo que nas 27 unidades da federação, somando, deu 1,5%
dos votos válidos. Isso é como a cláusula de desempenho vai ser aplicada nas eleições de 2018. Eu não acho que tenha tanta chance de cair numa prova da Câmara Legislativa, por exemplo, de 2018, mas eu peço que vocês prestem muita atenção, porque o mais provável realmente é que caia a regra permanente do parágrafo 3º, que é 3% dividido em 1/3, né? E em cada uma delas 2% dos votos válidos de cada uma daquelas 9 entidades da federação, como a gente estudou na dica passada, tá bom? Preste atenção nisso. Com isso a gente encerra o que eu queria falar sobre reforma política e essas inovações que tem grande chance de cair em sua prova, gente. Veja, cada dica de 10 minutos. Então foram 30 minutos falando sobre cláusula, sobre reforma política de 2017 e esse assunto que, se cair na prova, você está me devendo um Kit Kat ou um sonho de valsa. Tô brincando, gente, você não tá me devendo nada, tá certo? Mas eu vou ficar muito feliz se cair na prova, porque é muito óbvio, muito provável de cair na prova algo que foi aprovado no ano passado e que impactou tanto nos direitos políticos e que, portanto, para um cargo do Legislativo, como a Câmara Legislativa, direitos políticos têm tudo a ver. Então, grande chance de uma questão de direito constitucional ser tirada de uma dessas 3 dicas que a gente estudou, tá bom? Um abraço, tudo de bom e até a próxima dica. Tchau!